Senhor, me renova, me renova. Estou diante da tua presença, me renova nessa hora. Me renova, Senhor. Ei, Senhor, não deixe mais para que eu seja o mesmo. Que eu possa sair daqui hoje transformado, melhor do que eu entrei. Porque o último estágio sempre é melhor do que o primeiro. O fim das coisas é melhor do que o começo. E essa renovação Davi sabia que era necessária. Ele sabia. Por isso que ele gritava na alma dele: me renova dentro de mim o espírito reto. E que ele seja inabalável. Ele não se perca por nada. Ele não se abale por nada nem por ninguém. Senhor Jesus, é a nossa oração nessa noite. Eu já não quero ser igual. Quero renovar, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Existem canções que são o grito da nossa alma, os desejos, os lamentos do nosso coração, é o clamor do nosso espírito. E ele clama, meu irmão, ele clama. Nosso espírito clama pelo Espírito de Deus, pela presença dele. E nós nos comunicamos assim. Quando o Espírito Santo intercede por nós nos gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Porque ora a Deus é Espírito. E não há outra forma de adorá-lo se não for em Espírito e em verdade. Pedindo, Senhor, essa renovação. Vem sobre nós, Senhor. E renova.
ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Seja bem-vindo esse domingo da ressurreição. A bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Quero trazer a mensagem do Senhor aqui em Lucas, capítulo 24. Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição. Amém? Diz assim o versículo 1 em diante. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro e levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e andando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. Amém? Então, irmãos, trazendo aqui a direção de Deus para a nossa vida, muitas vezes isso acontece conosco ainda nos dias de hoje. Na sexta-feira eu estava trazendo a palavra, comentando um pouco sobre Isaías 53, e muitas vezes nós olhamos para Jesus e vemos ele como um ferido de Deus. É apenas aquele Jesus que, em certa ocasião, fez parte ali de um contexto bíblico, mas que não está nos nossos dias hoje. Não porque ele não queira, mas porque nós não enxergamos como deveríamos enxergar. Às vezes olhamos e encaramos como Jesus da Bíblia, mas nós precisamos trazer para os nossos dias, pois a cruz está vazia, o sepulcro está vazio e ele vive em nosso meio. Amém? E aqui o versículo 8, os anjos começaram a dizer para as mulheres: não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. Quais foram as palavras de Jesus? 7. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia, o que acontece? Ressuscite. E o versículo 8 diz: e lembraram as suas palavras. É isso que nós precisamos nos empenhar para fazermos. Guardar, não só lembrar, mas também guardar e confiar naquilo que Jesus já falou no nosso coração. Pois a falta dessa confiança pode nos levar a caminhos para longe da presença de Deus. Você percebe aqui que as mulheres foram lá no sepulcro, Jesus já não estava mais lá, mas elas estavam tão emocionadas por causa da morte, daquela situação toda, que por um período elas se esqueceram do que o próprio Jesus havia dito. Isso acontece conosco. Às vezes estamos tão aflitos, tão sobrecarregados de muitas coisas, muitas preocupações, e nós começamos a colocar os nossos olhos, os nossos sentimentos, as nossas emoções em várias coisas, em várias pessoas, em várias situações, e esquecemos por um período daquilo que o próprio Jesus plantou no nosso coração. Jesus já estava falando com eles, já tinha um certo tempo. Olha, naqueles dias virão dias em que o noivo será tirado, naquele dia sim jejuarão. Olha, vai acontecer que ainda que derrube o templo, eu o reconstruirei em 3 dias. Jesus sempre estava falando com eles. Só que às vezes nós passamos a nossa vida tão empregados em olhar outras coisas, que a vida está passando diante dos nossos olhos e a gente não está percebendo. As coisas estão acontecendo e quando a gente dá por conta, a gente já está dentro das situações. E nós não nos preparamos para elas. Mas Jesus sempre estava mostrando o quê? Que nada deve acontecer por surpresa na nossa vida. Ele sempre dá uma palavra antes. Seja uma palavra de consolo, seja uma palavra de alerta, seja uma palavra de esperança. Jesus sempre está falando conosco. E nós temos que fazer o quê? Parar para ouvir.
Quando Jesus disse para Marta, né, que ela estava muito sobrecarregada, aflita com outras coisas, e que Maria estava sentada ao pé ouvindo a palavra, ele disse: ela escolheu a melhor parte, do qual não será tirada. Mais do que ouvimos, tem que guardar. Não estou falando para você decorar versículo bíblico, né? Estou falando, está no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, não é isso. Mas guardar aquela palavra de pedra no teu coração, para que quando você vivenciar uma situação difícil na sua vida, você não venha esmorecer. Você não venha ficar perplexo, assustado, desanimado, mas lembrar daquilo que Jesus já falou no teu coração. Ele diz: no mundo teria o quê? Aflições. Mas qual foi o recado? Tem de bom? O que isso quer dizer? Encare a vida com bom humor. Mas às vezes nós nos trancamos. Às vezes nós ficamos tão perplexos. Nossa, como pode acontecer isso comigo? Mas Jesus diz que você vai ter aflições, mas você tenha bom ânimo. Coloque esperança. Lembra que eu disse: eu venci o. Se eu venci, você pode vencer. Mas vamos continuar aí. Versículo 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam que como desvario e não acheiro. Né? Quando aquelas mulheres lembraram que Jesus falou, o que elas fizeram? Vamos contar, né, para os outros que estão lá trancados, cheios de medo, cheios de esperança. E aí a pessoa, irmãos, quando ela está longe do propósito de Deus, né, quando alguém vem falando de fé, ela acha que a pessoa está ficando louca. Às vezes tem a gente como louco. Nossa, esse pastor está louco, né? Não sabe do jeito que eu vivo. Nossa, esse irmão está louco, não sabe a situação que eu estou dentro de casa. Ele vai falar que as coisas vão mudar, que as coisas vão dar certo. Às vezes a palavra de Deus na nossa boca, aos olhos do mundo, Paulo até falou sobre isso. Parecem o que? Loucura. Mas para nós é o que? É o poder de Deus, é a salvação. Então nós temos que aprender a guardar. Os discípulos estavam tão atemorizados, por quê? Porque no tempo que eles andaram com Jesus, eles não guardaram a palavra. Que se tivessem guardado, estariam o quê? Tranquilos, seguros. Mas né, no momento que eles viveram com Jesus, eles ficavam tão empolgados com os milagres, ficavam tão empolgados com as coisas novas que Jesus estava mostrando, que esqueceram de guardar o quê? O princípio. Na vida também é assim, irmãos. A gente vivencia muitas coisas. A gente tem momentos de alegria, a gente tem momentos de felicidade, de prazer, temos momentos também difíceis, mas em nenhum desses momentos a gente pode perder a essência da palavra de Deus. Amém? E aí, o que aconteceu aqui? Versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Um pequeno detalhe aqui que eu quero compartilhar com você. Por que os lenços estavam dobradinhos? Né? Porque naquele tempo, quando se dobrava um pano, né, o servo estava dizendo: acabei o meu trabalho. Era um sinal que tinha entre o servo e o Senhor. Né? Para não precisar falar: ô Senhor, já acabei meu trabalho, né? Já fiz tudo. Não, ele dobrava o lenço, deixava em cima de uma mesa. E aí o Senhor, quando vinha na área do serviço, olhava o lenço dobrado e entendia o quê? Que o trabalho já tinha acabado. Então, quando Jesus dobra o lenço que cobria ele, né, deixa dobradinho lá na pedra, Pedro abaixa, olha, viu o lenço dobrado, ele não prestou atenção na mensagem que estava ali dentro do sepulcro. Jesus estava dizendo: eu já consumei a obra, já acabei o trabalho. Irmãos, a obra que Cristo consumou na cruz do Calvário para nós, né, trazendo ali a totalidade dela na ressurreição, é para nós nos dias de hoje. Você precisa trazer de volta as palavras de Jesus no seu coração. A obra que ele tinha que fazer, já fez. Agora, através da fé, a gente não tem que pegar essas palavras como leitura.
mas trazê-las para o nosso coração e aplicar nos nossos dias a dia. Aplicar naquilo que nós fazemos. Colocar mais porções de fé. Que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Você precisa, em cada passo que você der, colocar uma porçãozinha de fé. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. É igual aquele café, né? Para quem toma um café com açúcar. Você tomar um café amargo é difícil, né? Mas aí a pessoa vai lá e coloca uma porçãozinha de açúcar. Faz isso. Coloca uma porçãozinha de fé no amargor da sua vida. No lugar que está triste. Senhor, me ajude a ter fé nessa situação aqui que eu preciso melhorar. Me lembre, traz de volta o Espírito Santo em mim para que me lembre daquilo que o Senhor falou no meu coração. Continuando aí. Lembra que eu falei que não guardar a palavra nos leva a caminhos distantes do Senhor? Ainda nesse contexto, versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles quem? Dois dos discípulos, tá? E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aqui é um detalhe importante. Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos, né, dizendo: ficai em Jerusalém até que eu volte. Jerusalém, ela representa a presença de Deus. Só que alguns discípulos estavam dentro de casa presos, com medo da morte, sem um fio de esperança, e dois deles resolveram o quê? Não, a gente tem que sair dessa situação. Vamos sair de Jerusalém e vamos caminhando para Emaús para ver o que tem lá nessa cidade para nós. O maior erro está aqui, irmãos. A gente contrariar aquilo que Jesus falou no nosso coração. Que a gente conhece o hoje, o agora, o ontem, mas o amanhã pertence ao Senhor. Então, quando Jesus falou: espere até que eu venha, era para ficar ali esperando, não com tristeza, não com medo, não com pavor, ou tomar as atitudes precipitadas. Eu vou lá para outra aldeia, porque Jesus já morreu. Porque essa era a conversa. Olha aqui, ó, 14. E falando entre si de tudo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas olha o detalhe: eles estavam tão preocupados, irmãos, em ficar falando de notícias ruins, que eles não perceberam que Jesus encostou do lado deles. Quando a gente se distancia de Jerusalém e começa a caminhar para outros lugares, a gente começa a falar de coisas que aconteceram, trazendo à memória coisas tristes, coisas que não nos trazem esperança. Jesus pode estar do nosso lado na caminhada, irmãos. A gente não percebe. A pessoa pode passar anos e anos dentro de uma igreja, anos e anos carregando a Bíblia para cima e para baixo. Se ela não abrir os olhos espirituais e ficar na presença de Deus, ela nunca vai reconhecer Jesus no caminho. Vai passar uma vida inteira caminhando para tantos outros lugares, vai perder a Jerusalém. Nós temos que abrir os nossos olhos hoje. Temos que olhar para a palavra. O que Jesus falou? Não é para ficar a esperar, então eu vou ficar esperando. Se Jesus falou para mim crer, então eu só vou crer. Mas às vezes a gente quer fazer sempre um pouco mais. Ah não, não consigo ficar aqui parado, tem que fazer alguma coisa. Vamos para Emaús? Vamos. Aí juntou com o outro lá, porque é assim, irmãos, quando a pessoa ela começa a se distanciar da presença de Deus, ela vai encontrar um outro parceiro que também vai concordar com as mesmas coisas que ela. Ah, você está saindo da igreja? Ah, não, um dia eu saí da igreja também. Ah, não sei o que isso aqui. Ah, você está com um problema aí com o filho? Ah, o meu também dá problema. Sempre que você tem um problema, Satanás vai botar um outro do seu lado com um problema igual, para vocês começarem a falar daquele problema. O que Jesus fala? Um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Satanás quer que você fale dos problemas.
Ele não quer que você fale que em Cristo vive. Ele quer que você fale de problemas. Ele não quer que você fale de solução. Você entendeu agora? Se ele tivesse ficado quietinho lá em Jerusalém, Jesus ia voltar e aparecer para eles. Não, mas vamos andar, porque vão arejar a cabeça, vamos para outro lugar, sair desse negócio aqui, porque Jesus já foi, Jesus já morreu, né? A gente tinha esperança, acabou tudo. E eles continuam, 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que vocês estão tristes? Aí Jesus se aproxima. Você já, eu brinquei hoje de manhã, né? Você já vivenciou aquele momento que você está conversando com alguém, aí vem uma pessoa que você nunca viu na vida e se promete na conversa, mas conversamos com as suas coisas como se te conhecesse. Jesus chegou, se aproximou: o que vocês estão conversando aí? E eles olharam, né? Olha aqui, ó, 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ô camarada, você está vindo de onde? Você só está passeando por aqui? Você não ficou sabendo? Essa mentira. O Jesus que a gente servia morreu. A única esperança que a gente tinha, o próprio povo dele crucificou. Os líderes da igreja dele entregaram ele lá e Pilatos falou: manda crucificar. Crucifica. Agora acabou. A gente pensava que era esse tal de Jesus aí que ia mudar a nossa vida. Às vezes, quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que não traz esperança para o nosso coração, e a gente começa a compartilhar essa mensagem. O que as mulheres compartilharam quando voltaram do mundo? Ele está vivo. O que esses dois estavam compartilhando? Mesmo que Jesus fosse uma outra pessoa, o que eles estavam compartilhando para essa outra pessoa? Que não tem mais? Por quê? Porque cada vez mais eles estavam se distanciando de Jerusalém. Estavam indo para Emaús. Vamos continuar aí. 19. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno. Olha como que eles descreveram Jesus, irmãos. Olha aqui, ó. Que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles já não confiavam em Jesus mais. Ele foi um grande homem. Foi. Não é mais. Meu irmão, ele continua sendo. Ele foi, é e sempre será. Mas quando a gente se distancia de Jerusalém, essas coisas começam a parecer loucura. Acreditei em vão. 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós, olha aqui, ó, e nós esperávamos, ou seja, ele já não estava esperando mais nada de bom, né? E nós esperávamos que fosse ele que remisse. Remir é salvar, né? E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O camarada já passou 3 dias. Mas será que eles não lembraram que Jesus disse no terceiro dia? Às vezes nós olhamos, não, e contamos o tempo com a nossa contagem. O tempo de Deus é diferente. O dia não tinha acabado, o terceiro dia não tinha terminado de romper. Mas eles foram tão apressados que eles não puderam esperar. Trazendo para os nossos dias, a ansiedade te afasta de Jerusalém. Faz você querer tomar atitudes que Deus não chamou você para tomar. E aí vai pelo caminho, vai só falando de derrotas, tristezas. 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, ou seja, né, nos deram um pouquinho de alegria, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo,
voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que eles até comentaram o fato que as mulheres já tinham falado que Jesus estava vivo. Mas o que eles fizeram? Isso é só conversa. Isso é só papo furado. Eu não vi nada. Você viu? Não vi também. Só o que falaram. Tem gente que está muito no que falar, irmãos. Mas se eu não ver, né? É como eu estava falando de manhã. O povo de Israel, irmão, sempre teve uma tendência a querer algo palpável para servir a Deus. Quando Moisés subiu ao monte para interceder pelo povo, buscar a direção de Deus, Moisés demorou um pouquinho. Aí o povo, Moisés morreu lá em cima, não vai descer mais. E o que eles fizeram? Prepararam um bezerro de ouro, já estavam cultuando o bezerro de ouro. Aprende-se, irmãos. Não puderam esperar Moisés um pouquinho mais. Então o povo está sempre buscando algo visível para poder crer em Deus. A gente vê isso até na passagem que Tomé fala, né? Se eu não ver os cravos, o buraco dos cravos, se eu não ver o furo da lança do lado dele, eu não vou acreditar. Jesus diz: bem-aventurados que, sem ver, isso é tudo nós, irmãos. As coisas sobrenaturais a gente precisa estar vendo para crer. Primeiro a gente tem que crer. O que eles tinham que fazer? Não, vamos ficar quietinho aqui, porque já chegou a notícia que ele ressuscitou, vamos esperar. Mas o ser humano quer esperar? Não. Está sempre metendo o pé pelas mãos, buscando alguma coisa palpável. Continuando. 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Ou seja, como não viram ninguém, ou roubaram o corpo de Jesus, será que não fizeram? Mas nós não vimos nada, só ouvimos dizer: cuidado, irmãos, cuidado com aquilo que seus ouvidos estão emprestados. Fique com aquilo que Jesus falou no teu coração. Amém? 25. E ele lhes disse: ele quem? Jesus, né? Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Jesus teve que pregar tudo de novo para eles, porque eles não guardavam nada no coração. Irmãos, às vezes a gente escuta a mesma pregação, 5, 6, mesmo versículo, 7, 8, mas a gente não retém. A gente às vezes passa por aperto, irmãos, que não retém a palavra que a gente recebe. Se eles tivessem retido, estavam lá ansiosos, esperando Jesus voltar, esperando a descida do Espírito Santo, esperando a manifestação de poder. E eles dizem aqui, 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, quero que você se atente a esse detalhe aqui, E eles versículo 29, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Então aqueles homens, mesmo ouvindo tudo lá, falaram assim com Jesus: moço, fica aqui conosco, porque já está muito tarde, é perigoso andar nessas aldeias, Em outras traduções bíblicas fala isso. Andar de noite tem muito salteador, é muito perigoso andar à noite. Então vamos ficar todo mundo junto aqui, amanhã cedo você vai, Então eles pararam na aldeia, ficaram dentro de casa. Eu quero que você guarde esse detalhe, tá? 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o que, igreja? O pão. Jesus disse que ele era o pão da vida. Jesus disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. O pão é a palavra. Continuando. E tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele diz: Abá,
Olha que coisa interessante, quando partiu o pão, que o estalo chegou, caramba, era Jesus que estava do nosso lado. Quando a gente recebe o partir do pão, a palavra que Jesus nos dá, com o coração aberto, os nossos olhos se abrem. Amém? Mas pastor, por que Jesus desapareceu? Porque eles precisavam de um momento de consciência. Às vezes Deus, irmãos, Ele nos dá uma palavra e nos deixa quietinho um pouquinho, para a gente refletir sobre aquilo que a gente ouve e tomar decisões na nossa vida. Você entende isso aqui? Jesus deixou eles quietinhos por um tempo. Não que Jesus tivesse abandonado como um fantasma, sumiu, né? Deu para eles o pão, os olhos se abriram. Agora olha o 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Isso aqui é muito sério, irmãos. Eu falei disso num período de uma igreja que eu pastoreei há uns anos atrás. A igreja, ela teve 2 períodos, né? O período quando eu cheguei, né? Movimento, o povo chegando, fiquei lá 8 anos pastoreando neste lugar. E chegou um tempo que o povo começou a ficar automático, amortizado. E Jesus não trouxe na Páscoa, igual eu estou fazendo hoje, mas Jesus, Ele me direcionou para trazer essa palavra para a igreja. Porque às vezes, não, a gente está caminhando tanto, caminhando, a gente não percebe nada. E às vezes o nosso coração fica amortizado. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa não fecha nem os olhos na hora da oração, mas na hora da oração ela não ora, fica a boca fechada. O coração não se abre mais. Ela não consegue chorar na presença de Deus. Não estou falando para você que aprender a chorar todo dia. Não é isso. Mas se essa palavra que a gente recebe não tocar em alguma coisa aqui dentro, irmãos, a gente está muito longe de Jerusalém. A gente está acampado lá em irmãos. Se os louvores não comoverem a nossa alma, como Davi fala, né? Os louvores a Deus comovem a nossa alma, tem alguma coisa de errado com a gente. A gente está com o olho fechado. E eles falavam: gente, como é que não ardia? Ele falou das Escrituras, ele falou da palavra. Cada vez que você receber a palavra de Jesus, tem que mexer, irmãos. Tem que alguma coisa coçar, tem que alguma coisa, ajuda isso, tem que acontecer de algo mexer aqui dentro da gente. Amém? Algo precisa incomodar, irmãos. Algo precisa mudar dentro de nós. E aí eles começaram a dizer: poxa, eles estavam do nosso lado, ele estava do nosso lado, o próprio Jesus, e a gente não reconheceu. Eles começaram a ter aquele momento de aflição. Jesus todo o tempo esteve com eles, mas eles não perceberam. Eles estavam preocupados demais para sair de Jerusalém. Cuidado com as preocupações, irmãos. Cuidado para que elas não te afastem da verdadeira Jerusalém, que é a presença de Deus. E façam com que os seus olhos fiquem cegos, a ponto de não reconhecer Jesus, mesmo na situação mais triste da sua vida, mesmo no momento mais difícil da sua história. Esses homens começam a ter um momento de reflexão. Vamos continuar aqui, versículo 32, né? Estamos em Lucas 24, 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falavam e quando abria as Escrituras? E na mesma hora, o que eles fizeram? Levantaram. Mas não estava tarde para eles saírem? Lembra que eu falei para vocês? Eles falaram com Jesus, né? Moço, fica aqui, que é muito tarde para sair para qualquer lugar. Mas quando os olhos se abriram, o que eles fizeram? Rapidamente eles se levantaram: vamos voltar para o lugar onde a gente está. Olha aqui, E na mesma hora, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Para Jerusalém. E acharam congregados 11 e os que estavam. Quando a gente volta para Jerusalém, meu irmão, a gente começa a receber as melhores notícias da nossa vida. Olha o versículo 34. Os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu até para Simão. Ei, se alegre, Jesus está vivo.
quando eles estavam indo para Emaús, só falavam de quê? Morte, falta de esperança, tristeza. Ficaram em Emaús porque estava tarde demais. Mas quando Jesus abriu os olhos dele pela palavra, pelo partir do pão, rapidinho, não importa se está tarde para muitos, nós vamos voltar para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, a primeira coisa que eles receberam, as boas notícias. Ele vive, já até apareceu. Irmãos, que coisa maravilhosa. Na presença de Deus, a abundância de quê? De alegria. Jesus fala de vida e não de morte. Ele fala de esperança. Jesus fala de fé. Jesus fala de milagre. Vamos terminar então? Os quais, 34 ainda, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente, não é mentira não, verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como o deles foi conhecido aonde? No partir do pão. Nós vamos a palavra ser revelada para você. Seus olhos vão se abrir, as palavras vão brotar de dentro do seu interior, e você vai começar a ter motivos de alegria, de vida e não de morte. Jerusalém é o melhor lugar para você nos dias de hoje. A gente ouve tanta coisa, a gente vê tanta violência, a gente vê tanta desesperança nos olhos das pessoas. Pessoas que já nem acreditam mais em Jesus. Não acredito mais não. Se ele fosse mesmo, ele tinha descido da cruz, ele tinha se salvado. As pessoas perderam a esperança no Salvador. Cabe a nós sermos como essas mulheres que foram ao sepulcro e sermos como aqueles que estavam já em Jerusalém, sermos portadores das boas notícias, pois a gente já recebeu, a gente já entendeu, a gente já viveu experiências na presença do Senhor e sabe que Ele é vivo. Amém? Que a palavra dele é viva, que o Espírito Santo é vivo e Ele pode transformar a nossa história. Amém? Vamos buscar Deus em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Partir do pão já foi feito. Amém? Agora é o seu momento de reflexão de tudo aquilo que você ouviu. Feche os seus olhos agora. Muitos choram a morte. Muitos se perguntam por quê. Muitos esquecem de todas as palavras que Ele disse. Oh Senhor, és para sempre. Para sempre, Jesus.
desviarei os meus pés. Não tirarei meus olhos da palavra. A minha fé e a minha confiança serão nele. Para ele, em todo o tempo. Seu coração, porque ele vive, eu posso perdoar, porque ele vive, demorar. Teu coração. Jerusalém é o melhor lugar para você. Se afaste de irmãos. Ao que vencer, dar-te a coroa da vida. Você é o melhor do Senhor. Você é a propagação viva do Evangelho, portador das boas notícias. A gente só fala o que tem dentro. Quando os discípulos falavam no caminho de Emaús, falavam de tristeza, eles só haviam guardado as tristezas. Mas quando os olhos se abriram, eles falavam de vida. Seus olhos já foram abertos, falando de vida e não de morte. Pregue, cante, fale, mostre aos perdidos que a sua vida está nas mãos daquele que vive, daquele que reina. Por isso você não tem temor.